Olá pessoal da comunidade Adventistas do Sétimo Dia. Para os que não me conhecem ainda, eu me chamo Hilton, também faço parte da comunidade no Orkut e faço parte da equipe do site Novo Concerto. Bem, eu me sinto muito feliz de estarmos hoje aqui para meditarmos na palavra do nosso Deus. Realmente eu me sinto privilegiado por isso. Antes de lermos aqui alguns textos para a nossa meditação, vamos fazer primeiro uma pequena oração para que Deus nos conduza nessa meditação que vamos fazer. Oremos. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui juntos, buscando uma comunhão mais íntima contigo, Senhor. Te pedimos a tua bênção, Senhor, para que o teu Espírito fale ao nosso coração, para que ao abrirmos, Senhor, a tua palavra, com as mensagens que o Senhor tem para nós, que ela seja efetiva em nossa vida, que ela seja escrita em nosso coração, Senhor, e ela possa trazer uma mudança para cada um de nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, a comunidade fez essa proposta de 30 dias de jejum e nós já tomamos algumas decisões. Decidimos tirar algumas coisas de nossas vidas, coisas que interferem no nosso relacionamento com Deus. Também decidimos colocar algumas coisas em nossa vida que ajudam nesse relacionamento, que nos aproximam mais de Deus. Às vezes parecem coisas pequenas, coisas bobas, irrelevantes, mas eu penso que nesse caso, até as menores coisas, até coisas pequenas se tornam muito grandes diante do propósito que estamos tendo, que é de ter uma comunhão mais íntima com Deus. Então, se a questão é ouvir de uma forma mais clara a voz do Espírito Santo, de ter melhor discernimento para as mensagens de Deus para a nossa vida, eu penso que qualquer coisa se torna muito grande diante do ideal que estamos buscando. E eu penso que vamos ser muito abençoados pela proposta da comunidade. Bom, a comunidade propôs um jejum de comunhão e ação. Eu decidi falar, nessa meditação que vamos ter, do jejum, no aspecto da ação também proposto pela comunidade. Para isso, vamos abrir juntos a nossa Bíblia. Vamos abrir em Isaías, no capítulo 58, vamos ler dos versos 6 a 8. Aqui diz assim: porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes a ligadura da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? E no verso 8, vem a promessa de Deus diante dessa ação. O verso 8 diz assim: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Amém. Que promessa bonita de Deus. A gente vê aqui o foco na ação, no caso aqui do amor ao próximo, do aliviar o sofrimento do nosso próximo. E essa questão, a gente sabe que isso é o grande resumo da lei de Deus, que pode ser resumida no amor, e em dois, a Bíblia resume em amor a Deus e amor ao próximo. Isso acompanha a Bíblia por toda a sua parte. Por exemplo, vamos ler mais um texto que diz em Tiago 1, capítulo 1, no versículo 27, que fala da religião pura e sem mácula, a religião verdadeira. Vamos ler aqui esse texto. Tiago 1, 27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então a gente vê que a verdadeira religião, a religião pura e imaculada, é o quê? Se guardar incontaminado do mundo e também ter boas obras. No caso aqui dizendo visitar os órfãos e as viúvas, obras de amor ao próximo, como lemos no capítulo 58 de Isaías, no jejum verdadeiro ali proposto. Bem, relacionado a isso, eu queria falar um pouquinho da humanidade de Cristo. É um tema que eu gosto bastante, o tema da humanidade de Cristo. E uma amiga minha uma vez me mostrou alguns textos da escritora Ellen White, que tratam
deixam bem explícito um tema bíblico que está em Mateus 25, que vamos ler também, que trouxe luz para mim, trouxe entendimento, que eu achei muito interessante, uma perspectiva que eu não atentava tanto, não me focava tanto no tema da humanidade de Cristo, do nosso Deus que se fez homem e habitou entre nós. Vamos ler aqui o texto. Eu vou ler alguns textos e vou pular pela questão do tempo. Mas o texto se encontra no livro Beneficência Social, na página 23, os que quiserem depois ler com mais calma. Vou destacar alguns pontos aqui e vou pular. Bom, o texto começa dizendo assim: Cristo identifica os seus interesses com os interesses da humanidade sofredora. Mais para frente diz: a negligência ou abuso ao mais fraco e mais corrompido o crente, ele considera como havendo sido dispensado a si mesmo. Os favores a eles mostrados são creditados como havendo sido feitos a si. O texto ainda diz: ele é nosso substituto e penhor. Coloca-se no lugar da humanidade de maneira que ele próprio é afligido quando é afligido o mais fraco dos seus seguidores. É tal a simpatia de Cristo que lhe não permite ser espectador indiferente a qualquer sofrimento causado a seus filhos. Nem a mais leve ferida pode ser produzida por palavra, espírito ou ação que não toque o coração daquele que deu a sua vida pela caída humanidade. O texto diz assim, na sequência: tenhamos em mente que Cristo é o grande coração, do qual o sangue vital flui para cada órgão do corpo. Ele é a cabeça, da qual se estende cada nervo ao menor e mais remoto membro do corpo. Na ilustração aqui, Cristo sendo o cabeça do corpo, de cada membro desse corpo que somos nós. E cada nervo que está que chega na cabeça está ligada a cada parte desse corpo que somos nós. E o texto diz assim: quando o membro desse corpo com o qual Cristo está tão misteriosamente associado sofre, o trauma da dor é sentido por nosso Salvador. Impressionante a força disso, né? Fala que Cristo, o cabeça desse corpo que somos nós, sofre com cada um dos nossos sofrimentos, com cada palavra, com cada sofrimento que temos. Ainda tem um texto desejado, na página 823 e 824, que diz, vou ler um pouquinho rápido, fala: Cristo sente as misérias de todo sofredor. O texto passa a mesma ideia de beneficência social. Segue dizendo: quando os espíritos maus arruinam o organismo humano, Cristo sente essa ruína. Quando a febre consome a corrente vital, ele sente a agonia. Está tão disposto a curar o enfermo hoje, quando se achava em pessoa na terra. E o texto segue dizendo que os servos de Cristo são os seus representantes e os instrumentos pelos quais ele opera e efetua essa cura. Então é impressionante. O texto diz aqui que Cristo está tão misteriosamente, usa a palavra misteriosamente, associado a cada um de nós, a humanidade. Então eu fico imaginando como Cristo lidar com esse mundo de sofrimento, como nosso Pai sofre nesse mundo de dor. Então, cada palavra que falamos, que você diz a mim que me entristece, que eu digo a você que entristece a você, se você sente uma doença, uma febre, como se Cristo estivesse sentindo, sofrendo isso, porque Ele está ligado de uma forma muito íntima a cada um de nós. E é isso que diz em Mateus 25, vamos abrir o texto para ver, mas eu nunca tinha pensado em quão forte é isso que o texto trata. Vamos ler Mateus 25 a partir do verso 34, que é o que eu desejo que cada um de nós ouça esse dia aqui, né? O texto diz assim, Mateus 25, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqui vem o motivo. Porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste ver-me. E daí nós que vamos estar lá naquele dia, vamos questionar:
texto diz assim: então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? E aí vem a resposta de Cristo. Diz assim: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.